especial. É saúde e fé, por isso ele chegou e Alô, trouxe companhia. você! Tudo bem, Super Frei? Bom dia, Super Jéssica, Bom dia. Juninho, Super Bianca, Padre Henrique. Bom dia, Super Time. E hoje, bom dia, o povo de Deus. Que lindo, gente. Tá vendo Assim, ó, só? Nós estamos aqui, gente, em um lugar muito especial, porque tá chegando novidade, minha gente. Tá chegando novidade. Aguarde a programação maravilhosa, né, Jéssica? Com Só certeza. até aqui que eu posso dizer, né? Só até aqui, Só Frei, até a por página favor. 2, né? Com certeza. E o senhor trouxe companhia boa, Eu trouxe que já passou por aqui uma vez. Já não faz é, parte nos da família, né? Faz parte da nossa família, É Raquel. a Bom Raquel dia. Rossignoli, nossa nutricionista, que vem para hoje orientar para você que está em casa. Jéssica, chega um momento em que a pessoa ela tem que começar um tratamento, recebeu o diagnóstico do câncer e tem que enfrentar. Tem a medicação, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem o que a medicina hoje oferece. Mas a gente não pode descuidar a alimentação. Por isso a Raquel veio hoje aqui para falar durante o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, de um câncer, quais são os alimentos recomendados, aquilo que pode ou não comer. Então é isso que hoje ela veio fazer. Bom dia! Bom dia, Frei, bom dia, Jéssica, bom dia, pessoal de casa que está acompanhando a gente aqui. Parou o Mar de Espanha, hein? Parou o Mar Isso de que eu Espanha. ia falar, Parou. aí lá o Mar de Minas, né? Mar de Espanha. O povo tá tudo assistindo a gente aqui. Que alegria. Muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui novamente para falar de nutrição, né? Para falar de comida, que participa de todas as fases da vida, em todos os momentos da vida, é um tema super necessário. Então, muito obrigada. Ai, que bom. E A pessoa... Jéssica, por favor, né? Sim. A pessoa descobriu o câncer, né? Descobriu o câncer, tá lá, vai começar a enfrentar algumas vezes cirurgia, algumas pessoas já estão fazendo quimioterapia e radioterapia. A preocupação com a alimentação, ela tem que estar presente, Raquel? Sim, sempre. Na verdade, a gente precisa pensar em quais riscos essa pessoa está exposta, né? O paciente, o indivíduo, no caso, com o diagnóstico, que está enfrentando aí a quimioterapia, todo o contexto familiar também é envolvido. Então, a gente precisa dar uma atenção especial aos grupos alimentares. Ok. Justamente por conta dos riscos. Esse indivíduo ele vai estar exposto a uma condição de baixo apetite, dificuldade para estar ingerindo alimentos, para estar mastigando alimentos. Então, a gente precisa garantir que ele receba calorias, não apenas calorias, né? Densidade nutricional também. que interessante. E aqui nós temos muitos alimentos que acho que vão nos ajudar, então, a pensar um pouco mais sobre isso. Quer começar falando sobre algum grupo específico? Porque, olha, gente, maçãs, limões, iogurte, aveia, pasta de amendoim, água de coco, uma delícia, abacate e alho. Sim, na Coisas verdade, que são possíveis, pergunta é, né, de tudo ter em pode? casa. Tudo isso a gente pode realmente inserir? Sim, a gente trabalharia com alimentação inclusiva mesmo de grupos alimentares, né, como a Jéssica trouxe. Então, aqui a gente trouxe, por exemplo, começar falando pelo alho. O alho entra aqui representando um grupo alimentar de temperos naturais. É muito importante, como eu falei, pensar nesse contexto onde o apetite pode estar mais baixo, a questão familiar entre cuidador e indivíduo também. Então, cozinhar o alimento, preparar, fazer preparações que tenham cheiro para estar estimulando o apetite, a ingestão Raquel, de alimentos. Juntamente com o alho, eu posso colocar o alecrim, o açafrão, o cúrcuma, posso colocar outros temperos também? Sim, Lembrando que é para a potencializar, pessoa que está em tratamento de câncer, sim, né? Sim. Tomar cuidado com alimentos condimentados, né, que seriam evitados, e optar por temperos naturais, que vão estar trabalhando também. Esses mais picantes aí. Exatamente, está evitando, sim. Ok. Por conta mesmo da mucosa, né, gástrica, como ela fica mais vulnerável nesse período, é bom estar evitando. E utilizando mais ingredientes naturais no preparo dos alimentos. Nesse período, algumas pessoas se queixam que tem muita ânsia, né? Passam mal. Tem algum alimento que vai ajudar? Por exemplo, já ouvi falar sobre o gengibre. Sim. É verdade que as pessoas podem utilizar, então? Sim, o gengibre hoje a gente tem bastante evidência dele também na prática, é uma questão que funciona em indivíduos que passam por processos não apenas na quimioterapia, né, mas em processos na gestação, por exemplo, mulheres que estão grávidas acabam fazendo o consumo do gengibre na forma de chá. No preparo da comida, a gente pode, vamos fazer um arroz, por exemplo.
podemos utilizar o gengibre ali, assim como o alho também, que ele vai estar colaborando na melhora desse sintoma. Quando as pessoas falam assim, por exemplo, o gengibre, a canela, enfim, são alimentos termogênicos. A pessoa que está fazendo não é esse tratamento, que deve tomar cuidado com a alimentação até para não perder peso, coisas do tipo, podem utilizar esses grupos de alimentos? Sim. Aqui a gente está falando do alimento como um ingrediente culinário. Então, a gente vai fazer um arroz e vai consumir esse arroz 1, 2 vezes por dia, e nesse arroz vai ter o gengibre. Não seriam níveis o suficiente, não seria uma ingestão o suficiente para estar afetando e atrapalhando no tratamento ou causando algum efeito colateral. Então, por isso que a gente traz os grupos, né? Porque é uma alimentação variada, que a gente tem uma oferta de calorias, então a gente tem alimentos específicos que podem estar trabalhando nesse aporte de calorias também. Ô, Raquel, a pessoa tem um horário que vai fazer quimioterapia, radioterapia, está lá. Aquele dia ela vai fazer 10 horas da manhã. O que ela pode comer antes? E depois de ter ficado aquele horário lá recebendo, né, o líquido, a químio, etc., voltando para casa, o que ela pode comer, né, para tentar se recompor? Sim. Seria aquilo que a pessoa tolera bem, né? O que ela já está acostumada a consumir no dia a dia, para a gente estar evitando que os sintomas como a náusea se intensifiquem, por exemplo. Então, é participar da rotina daquele indivíduo, participar da rotina dos cuidadores, de toda a esfera familiar envolvida ali nesse processo, e está trabalhando incluindo alimentos, como, por exemplo, a gente trouxe aqui, então já vou estar listando alguns alimentos, uma aveia, que é um cereal, é extremamente nutritivo, está incorporando essa aveia no iogurte natural também. Oferta de frutas, né? A gente trouxe, tem maçã, tem limão. Não são frutas específicas, porque elas devem estar sempre envolvidas num contexto variado. Água de coco também, antes da quimioterapia. E aqui, quando a gente fala da água de coco, a gente também fala do coco, né? Que a gente consegue aproveitar integralmente o coco, a gente consegue consumi-lo e ingerir, assim, calorias, né, gorduras boas, fibras, e a própria água também, super recomendada. Que é uma delícia. Exatamente, para estar auxiliando aí nesse processo, nesse momento delicado, né? Doces, a pessoa, poxa, saiu de lá, está um pouco precisando de energia, pode comer doce, pode pegar um pacote de bolacha e comer, ou evitar naquele momento ali? Sim, está evitando, né, o consumo de doce, sempre vai ser o consumo excessivo de doce sempre vai ser a recomendação. E aqui a gente precisa pensar na individualidade também. Às vezes aquele indivíduo não está consumindo nada, não consumiu nada, e o doce vai ser a única coisa que ele vai conseguir comer naquele momento, pontual. Então, né, se puder evitar, evita. Sabe por quê, Jéssica? Porque as células cancerígenas, elas se alimentam do açúcar, né? Elas se multiplicam muitas vezes a questão do açúcar. Então, se puder evitar durante o tratamento, durante as sessões, melhor ainda, né? Tá evitando, né, o consumo excessivo sempre vai ser a principal recomendação de tudo, né, na verdade. Agora, tem coisas que são gostosas de fazer. Olha aí, tem a pasta de amendoim, que é um docinho, de repente, não é, Frei? Tá bem pertinho de mim. Tá pertinho. Olha, pena que não tem uma colher aqui. Ai, né? que delícia. Produção. Olha ali. Pasta de amendoim com uma banana bem amassadinha. Cria ali uma refeição canela, doce. Exato. Pode utilizar uma canela, colocar um pouquinho de mel, né, ofertar uma maçã que pode ser ralada junto dessa preparação. Então, está envolvendo o indivíduo em preparações mais uma vez, né, por conta desse contexto, é muito importante. Olha, tem um abacate ali também. Eu já fiquei de olho, amo abacate, gente. Abacate tem pessoas que usam até o cacau em pó, né, para fazer ali uma mousse. Quer dizer, temos opções. Exatamente. E o abacate, ele é uma fruta riquíssima em fibras, fonte de gorduras boas, e seria uma boa fonte de caloria, porque é o que eu disse no começo, esse indivíduo ele vai ter uma ingestão de alimentos prejudicada por conta da náusea, por conta do contexto emocional envolvido também. Então, a gente precisa ofertar boas fontes de calorias para ele, para estar evitando que ele tenha uma condição muito comum, que é a sarcopenia, que é uma complicação. A sarcopenia é a perda, a redução de massa magra, tem a condição também da caquexia, que é o indivíduo ficar desnutrido, perder peso, e isso acarretaria também outros riscos. Então, a nutrição
vai trabalhar ofertando calorias e nutrientes nesse Do que momento. não está aqui. Por exemplo, posso incluir arroz, feijão, ovo, carne? Posso incluir? Tem que incluir? Sim, sim. Trabalhar sempre de acordo com o que o indivíduo tolera, né? Com o que o paciente tolera. Então, por exemplo, não temos aqui, né? Mas temos a aveia é um cereal. Outros cereais, arroz, quinoa, milho, feijões, são leguminosas, também ofertam proteína. O consumo de proteína é muito importante. Entendi. Então, feijões, ervilha, grão de bico. Agora esfriou um pouquinho para nossas bandas aqui, né? Então, a gente está preparando caldos, alimentos mais pastosos, alimentos mais líquidos, que estariam sendo de fácil ingestão e de fácil mastigação nesse momento. Também é importante. Então, fazer caldinhos, prestar atenção à temperatura desse caldo. Também não podem ser caldos muito quentes, né? Não é que não podem, não são recomendados que sejam caldos muito quentes, porque isso também poderia estar sendo uma dificuldade na mastigação. Então, tá pensando em todo esse contexto e preparar os alimentos, né? Nós não queremos levantar a bandeira de um só alimento. Exato. Porém, eu ouvi falar que o inhame é excelente para nos ajudar, assim, quando a imunidade está baixa. E tenho amigos que estão em tratamento de câncer que também utilizam. É verdade, é importante colocar, de repente, no cozimento ali da lentilha, do feijão, ou mesmo fazer um caldo, saladas, enfim. Sim, é interessante. O inhame é um alimento que a gente consegue fazer caldo, é um alimento que a gente consegue utilizar em preparações de outros legumes. Então, fazer os legumes cozidos e incluir o inhame, com certeza, se o paciente tolerar, né, se o indivíduo tolerar, se entrar no contexto familiar ali de maneira bacana, é super recomendado. Seria mesmo esse grupo, né, de tubérculos, amiláceos, como inhame, mandioca, batata. São alimentos que podem ser consumidos e que entram de uma forma bem bacana no Raquel, contexto. quem está fazendo tratamento de câncer não pode descuidar também a questão da alimentação, é verdade? Mas o exercício, tem que fazer exercício, atividade. A pessoa não está morta, não é porque tem o câncer, tem uma sentença. Que é isso já passou, não é mais. Graças a Deus a medicina evoluiu muito. Então, para fazer um exercício também, a questão da alimentação saudável, leve, como é que é? Sim, a recomendação, né, tá procurando por um profissional da educação física para estar auxiliando, né, um educador físico. Hoje, inclusive, é o dia do educador físico, então vamos fortalecer esse cuidado sempre que necessário, sempre que possível, porque é necessário mesmo a prática de atividade física de maneira equilibrada com a alimentação. Né? A gente precisa pensar que todo gasto energético que o indivíduo vai ter, ele precisa ser suprido pela alimentação. Então, a gente vai fazer o indivíduo gastar energia na prática de atividade física, que vai ser bacana para evitar a perda da massa magra também. Então, é muito importante. Uma atividade física, por exemplo, vai diminuir os riscos de queda nesse indivíduo, que pode acontecer também. Então, é a recomendação, junto de uma alimentação individualizada e equilibrada também. Que Legal, alegria, né, viu? Jéssica? Muito bom, muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Raquel. É de casa, volte mais vezes, não é? Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, porque está falando de alimentação em todos os momentos. Enche os olhinhos de alegria, viu? Os olhinhos brilham quando ela fala de alimentação. Assim. É verdade. E obrigado por nos ensinar a cuidar bem da nossa saúde, principalmente nessa fase tão dolorida, desse estigma do câncer, uma alimentação saudável, barata também, acessível, isso faz parte do dia a dia, né? Da maneira com que tem que ser, né? Exato. Utilizando o que a gente tem de fácil acesso e que a gente tem muito aqui no nosso Brasil. Graças a Deus, é verdade. Agora, setembro começou, o primeiro dia do mês. E hoje, Frei, no Saúde e Fé, qual será o assunto? Saúde e fé, a gente quer acolher o setembro, o mês da primavera, o mês da palavra de Deus. Também a cor do setembro é amarelo, Jéssica. Setembro amarelo. Queremos refletir um pouquinho sobre um tema delicadinho, aliás, muito delicado, mas precisamos conversar sobre isso. Prevenção ao suicídio. É o tema de hoje no Saúde e Fé, às 9 da noite, depois do Bênção da Noite. Combinado, então. Muito obrigada, Frei.